Olá, bom dia para você. Você já fez o seu culto hoje? Já procurou o Senhor? Já orou para Ele pedindo a Deus que Deus acompanhasse o seu dia e fizesse toda a diferença na sua história? Estamos começando um dos maiores estudos que se possa ter. Eu aguardei muito por esse dia. Há anos nós estamos lutando para tentar gravar o grande conflito e como nunca nesse ano de 2021, o Senhor Deus abriu espaço para a coisa funcionar, para dar certo. Esse será o livro do próximo ano. É o momento da história da Terra em que tudo está pronto para que o mundo possa ouvir esta mensagem tão especial que o nosso Deus, em sua misericórdia e amor, deixou para os seres humanos. O Senhor Deus preparou para você, preparou para mim, para a nossa casa. Ele concedeu para a nossa família a oportunidade de saber o que vai acontecer nos últimos dias da história da Terra. Não falta quase nada. Daqui uns dias aquele que há de vir, virá e não tardará. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe. Vamos orar agora. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu nome pela oportunidade de defesa diante do universo. Obrigada por ter mandado Jesus para tomar o nosso lugar e assim nos assegurar um futuro glorioso. Senhor, ainda temos que passar alguns dias nessa terra. E por causa destes dias, foi que o Senhor deixou o livro de Apocalipse e também deixou o livro Grande Conflito, que é o que vamos começar a estudar. Senhor, dê-nos interesse, encha-nos o coração, ajuda-nos a entender que o Senhor, além de saber mais do que nós, é aquele que nos protege, que nos enche o coração e que faz as coisas funcionarem segundo o teu modelo. Eu te peço a tua bênção e o teu poder em nome de Jesus. Amém. Um guarda ficava em cima dos muros das cidades. Ele ficava observando a noite toda porque eles temiam que a emboscada, que a guerra acontecesse durante a noite. E eles ansiavam pela manhã. Eles desejavam que o primeiro raio do sol viesse, que a primeira penumbra de que o dia haveria de nascer chegasse, para que eles soubessem que não seriam atacados. Então se perguntava, guarda, vê se muito falta para o dia amanhecer. Ainda vai a noite alta ou já vem o amanhecer? Isso é muito interessante. Por que se comenta e se faz esse hino nesse momento especial? Irmãos, será que o nosso grande dia para espancar de uma vez as trevas está chegando? Quais são os sinais que nós estamos esperando que aconteçam para que nós saibamos que nosso Jesus está às portas, que Ele vem nos buscar para ir embora? Eu louvo a Deus porque o Senhor Deus deu um legado, deixou um legado tremendo para a Igreja Adventista entregar para o mundo. Para que nós, ao recebermos essa bênção na mão, pudéssemos distribuir para o planeta todo. O livro Grande Conflito será distribuído em todo lugar. E abra bem o seu ouvido agora. O bom disso tudo é que um anjo de Deus, essa é a promessa, está esperando que haja interesse para alguém pegar este livro. E então começamos a gravar esse material que você vai ver hoje. Há 5 anos começamos a gravar, pedindo a Deus que Deus nos ajudasse, que fizesse a coisa funcionar, que nos desse condição para chegar até a sua casa e te ajudar a entender os últimos capítulos da Bíblia e o livro Grande Conflito. No nosso ano bíblico, nós estamos no dia de hoje, olha, faltam só alguns dias para terminar o ano, não é? Nosso grande trabalho que fizemos juntos durante todo o ano está terminando. Mais uns dias e tudo termina. Nós estamos então no dia em que vamos estudar Predito o Destino do Mundo. Não deixa de pegar a Bíblia. De hoje em diante, pegue um papel, pegue caneta, pegue a sua Bíblia. Procure estudar com o livro Grande Conflito na mão, para que cada detalhe dali você possa compreender e fica fácil para você, tá certo? O nosso estudo também pede que nós venhamos a estudar Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5. Eu estou muito impressionada com o que eu vejo aqui no capítulo 4 e capítulo 5. Abra sua Bíblia aí junto comigo e vamos estudar para que você veja. O capítulo 4 é a visão do trono no céu. João, então, tinha acabado de receber as visões das 7 igrejas, que eram 7 tempos depois de que Jesus Cristo fosse ao céu, que sua igreja passaria, 7 tipos diferentes da igreja de Deus na história da terra. O povo iria passar por estas fases. Mas no capítulo 4, João está vendo o trono de Deus.
Está vendo alguém sentado no trono. Dê uma observada no que nós vamos ler agora, para que você entenda a beleza disso. Olhe só. Capítulo 4 do Apocalipse diz assim: Depois destas coisas olhei e vi que tinha uma porta aberta no céu. A primeira voz que ouvi foi como o som de trombeta. Se a porta está aberta no céu, é porque ainda a porta não estava fechada. É um indicativo de que neste tempo aqui ainda havia graça. E ainda se comenta que João recebeu a notícia e o comando: sobe até aqui e eu vou te mostrar algo e coisas que em breve devem acontecer. Imediatamente ele foi arrebatado em espírito e ele viu um trono que estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Agora, a descrição que João faz de quem estava sobre o trono é o que eu quero muito ver. Eu anseio ver alguém assim. Olha o que diz aqui. Ele estava sentado, este que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à aparência de esmeralda. E eu sei que confunde um pouco o que então estava ao redor do trono. Aqui aparecem alguns seres interessantes, né? Com aparência diferente. Vamos tentar entender quais são essas aparências. Observe aqui, por favor. Ao redor do trono, verso 4 eu estou lendo. Havia 24 tronos. Guarda esta informação, porque no capítulo 5 você vai saber quem são, para quem estavam reservados esses 24 tronos. 24 tronos, e via sentados sobre os 24 tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham em suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Alguma vez você já parou para se perguntar, o que são esses 7 Espíritos de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 11. Coloca alguma coisa para segurar Apocalipse 4 e vai comigo para Isaías 11. Por favor, a Bíblia ela mesma se explica. E você precisa entender essa parte gloriosa da palavra de Deus. Isaías 11, por favor, abre lá comigo, para que você veja o Senhor Deus explicando para você quem são esses 7 Espíritos de Deus. Veja que coisa interessante. Vamos lá? Eu vou ler com você. Isaías 11, verso 1 em diante, diz assim: Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Estes 7 Espíritos de Deus andam por toda a terra em busca de alguém para dar estes dons. Olha que coisa interessante. Você sabia disso? Volta agora para Apocalipse 4, para que você entenda que poder é este e que tamanho presente tem sido dado ao homem, não só ao entender, mas poder usufruir deste presente diante de Deus. Agora, Apocalipse 4, novamente, observe o que nós encontramos aqui. Olha só. E veja aqui, no verso 6, também havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por detrás e por diante. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha rosto como de homem e o quarto semelhante a uma águia voando. Muitas pessoas têm preocupação em entender o que é isso. Deixa eu lhe comentar que coisa interessante que alguns teólogos chegaram à compreensão. Este primeiro, este ser que tinha esta aparência de um leão, o leão é a principal das feras. Tem o símbolo de legislador. Também representa um dos evangelhos, Mateus. E 3 dos filhos de Jacó, Judá, Isacar e Zebulon. Já já você vai entender melhor isso. O segundo, semelhante a um touro, o touro é o principal das aves domésticas, das aves mais simples, das aves mais tranquilas. Assim como o leão é o principal das feras, o touro o principal dos animais domésticos, pronto ao trabalho ou ao sacrifício. Representa o sacerdote que estava pronto para o sacrifício. É o livro de Marcos e também mais 3 filhos de Jacó, Efraim, Manassés e Benjamim. A próxima aparência que se mostra, o terceiro tinha rosto de homem. Homem é o principal dos seres viventes. Olha que coisa interessante. E ele então
representa o Filho do Homem e a humanidade. O livro de Lucas é o que mais trabalhou com a humanidade de Jesus. 3 filhos de Jacó também são representados por esta parte desta visão. Rúben, Simeão e Gade. A águia voando, o rosto de águia. A águia, a principal das aves, que representa também a perspectiva e a morada nas alturas, as posições igual a dos pés. João, este apóstolo especial que o Senhor Deus separou de forma especial. Também 3 filhos de Jacó, Dan, Azer e Naphtali. Esses 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. Você se lembra dos querubins que nós já estudamos durante esses dias que estivemos estudando juntos? E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. É o plural majestático, 3 vezes santo. Santo a Deus, santo ao Pai e santo ao Filho. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Agora imagine, quando os seres viventes davam glória, honras e graças, e ações de graças ao que estava sentado no trono e ao que vive para todo sempre, esses 24 anciões também tomavam parte nesse tipo de louvor e diziam com grande voz e adoravam aquele que vive para todo sempre, repetindo o que eu e você um dia vamos repetir. Dizia assim: digno é, Senhor nosso Deus, Senhor nosso, de receber a glória e honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Mas o mais importante, depois dessa visão do céu, depois dessa imagem tão perfeita, foi o que se encontra no capítulo 5. Capítulo 5, João se vê numa cena muito especial, uma cena que o fez chorar. Veja o que acontece no capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, aquele que tinha a aparência toda que foi apresentada no capítulo 4, um livro escrito por dentro e por fora. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe de romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Hoje me fez pensar uma pessoa ao comentar sobre este assunto, dizendo qual uma coisa que Deus não pode fazer. Eu disse: Deus não pode mentir, ele tem mais uma coisa que Deus não pode fazer. Qual é? Deus não podia olhar para o livro. Nenhum ser, nem no céu, nem na terra, em canto nenhum, não podia olhar para o livro. Que coisa interessante. E então aquele livro, qual era esse livro? Era o livro da vida. E João chorava porque ninguém podia abrir aquele livro. E o interessante é que o céu perguntava: quem pode abrir o livro? Capítulo 5 é uma alusão ao momento em que Jesus chega no céu. E que os seres celestes perguntam: quem foi que você conseguiu salvar? Quem é que está escrito no livro? Quem é? A pergunta é feita diante do universo. Agora observe que coisa interessante o verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. Agora, todavia, um dos anciãos disse: não chores. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Uau! E João foi procurar esse leão, imagine a imagem de um leão, o leão da tribo de Davi. Agora o verso 6. Então vi, olha lá, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como que havia sido morto. Interessante, ele é chamado de leão da tribo de Judá. E o que é que João vê? Um cordeiro, como que havia sido morto. Olha lá. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui está o texto que fala que o Espírito de Deus, esses 7 Espíritos de Deus são enviados a toda a terra em busca de quem precisa, de quem necessita desta bênção, deste poder. Continua. E este cordeiro veio, verso 7, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E logo que tomou o trono, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, e tendo eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Olha que tremendo. Na hora que o cordeiro, que é Jesus, pegou o livro, o céu se prostra diante de Jesus. Agora você quer saber quem são os 24 anciãos? Você quer saber?
Você sente no coração uma alegria de tentar saber isso? Veja o que está escrito na tradução da Bíblia Reina Valera. Porque a Reina Valera e a Bíblia King James são as Bíblias mais próximas do original, não é? Eu vou ler para você como está escrito lá nessa Bíblia Reina Valera. O verso 9. E cantavam um novo cântico dizendo, presta atenção, digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos comprastes para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus nos fizeste reinos e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vem cá, quem são essas pessoas que eram homens comprados da terra, que agora estavam no céu, 24 anciãos no céu? Quem eram estes? Quem eram? O interessante é que quando Jesus subiu ao céu e foi se encontrar com o Pai, uma multidão subiu com ele. Você sabe disso? Que quando Jesus ressuscitou, uma multidão de mártires ressuscitaram junto com Jesus. Você sabe disso? Eu sei que quando estudamos o livro Desejado de Todas as Nações, nós estudamos sobre isso, mas eu quero relembrar a você. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27. Por favor, corre até lá. Mateus, corre. Por favor, você precisa ler isso junto comigo para que você, lendo, creia. Estas pessoas ressuscitaram junto com nosso Senhor. Glória ao nome de Jesus. Mateus, capítulo 27. Eu vou esperar você abrir para que você tenha a oportunidade de estudar isso também. Mateus, capítulo 27, o verso 51 em diante diz assim. Eu vou ler com você. Neste instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. No momento do que Jesus faleceu. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pessoas ressuscitaram junto com Jesus. E estas pessoas, quando Jesus foi ao céu, as levou. São quem essas pessoas? 24 delas são os 24 anciãos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E estas pessoas reinarão na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora então para o livro Grande Conflito? Vamos estudá-lo? E eu queria que você prestasse muita atenção. Esse livro Grande Conflito tem sido um poder de Deus na mão dos homens. As pessoas que leem compreendem verdadeiramente o que é que vai acontecer nos últimos momentos da história da Terra. Este livro está em PDF, em todos os espaços que você quiser encontrar. Procure o livro O Grande Conflito no material da Senhora White. Você precisa ter esse livro em casa, você precisa ter esse material para distribuir para o mundo. É um material muito, muito, muito importante para ser lido, para ser estudado pela graça e poder de Deus. E agora eu quero ter parte na sua casa ao explicar capítulo por capítulo desta bênção que o Senhor Deus quer dar para nós. Observe agora. Olá, queridos. Sabe, há uma luta sendo travada, uma guerra, a maior de todas. Eu não estou falando de uma nação em particular ou de um país brigando um contra o outro, não é isso. Eu estou falando de uma guerra onde você está envolvido completamente. Seu vizinho também está, seus filhos, sua família toda. Ninguém escapa dela, ou melhor, nenhum ser humano que aqui já viveu nesse planeta conseguiu escapar dela. A luta entre o bem e o mal. O programa de hoje vai falar exatamente sobre isso. O seu programa A Tocha está no ar.
Olá, amigos! O grande conflito entre o bem e o mal. De um lado está Cristo com sua bondade e amor, o doador da vida. Do outro lado está um vilão que luta para conseguir adeptos a fim de matá-los. E essa guerra acontece dentro da mente de cada pessoa. O campo de batalha é a nossa mente. A história de Jesus nesse mundo é uma das amostras do interesse do Deus Pai em nos ajudar a entender de que lado que devemos estar. Deus tem tentado falar conosco, tem lutado para abrir o nosso coração. Ele tenta abrir o nosso coração às verdades que nem sonhamos. Na verdade, muitos estão vivendo e agindo de maneira errada, sem saber que estão do lado do inimigo. Por séculos, Jesus tem mandado e usado pessoas, profetas, para avisar o mundo e falar ao mundo as verdades dele. Na verdade, ele escolheu de entre todos os povos da terra um grupo para ele usar e mostrar ao planeta como deveriam viver todos os habitantes da terra. Deus escolheu o povo judeu para serem como se fosse um filho primogênito entre os outros filhos, a fim de que, ao viver entre eles, pudessem mostrar como devemos viver para estar do lado vencedor. No entanto, o povo judeu, tão largamente privilegiados por Deus, ao serem escolhidos, não permaneceram fiéis ao que Jesus pediu. Não aceitaram orientações que nosso Pai mandava do céu através desses homens, os profetas inspirados, e os matava. Um após outro eram mortos por serem a voz de Deus e por serem a voz de repreensão em atitudes que eram reprovados por Deus. Um dia Deus mandou seu próprio filho vir e falar aos seus outros filhos da terra. E qual foi o resultado? Vemos Jesus assentado sobre o Monte das Oliveiras. Eu preciso ler isso para você agora. No livro de Lucas, capítulo 19, do verso 41 em diante. Você precisa estar comigo e observar. Eu quero abrir a tocha agora com você para observar esse momento da vida de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o dia da tua visitação. Jesus estava no alto do Monte das Oliveiras nesse momento. O cenário era deslumbrante. Era o tempo da Páscoa e de todos os lados vinham os filhos de Israel celebrar a grande festa nacional. Em meio a hortos, vinhedos, pastos verdes, foram colocadas as tendas dos peregrinos. Erguiam-se as colinas de lindos palácios, os maciços baluartes da capital de Israel. A filha de Sião parecia estar dizendo, como se estivesse assentada como rainha, dizendo: Estou assentada e não verei o pranto. Era formosa, estava tão protegida pelo favor do céu, que pensava que jamais seria molestada. Eu preciso ler um pedaço do livro Grande Conflito para você. Olha o que é que diz aqui. Bem à vista estavam os magnificentes edifícios do templo. Os raios do sol poente iluminavam a brancura de neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro na torre do pináculo. Qual perfeição de formosura! Levantava-se ele como orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem uma profunda alegria e admiração? Entretanto, alguns pensamentos estavam na mente do nosso Salvador. Ao chegar em Jerusalém, daquele mesmo local, chorou sobre ela. Todos estavam em profunda alegria, levantando ramos de palmeiras e gritando hosana ao filho de Davi. E esta voz ecoando pelas colinas em milhares e milhares de vozes. Eles estavam aclamando ele rei. Mas nesse momento, o Redentor do mundo estava oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Era o Filho de Deus, vencedor da morte, prometido de Israel, que com sua voz, que chamara da morte os cativos, ele estava em prantos. Não em consequência de uma mágoa comum, mas de agonia intensa e irreprimível. Aquelas suas lágrimas não eram por si mesmo.
mesmo ainda que tivesse certeza do que em breve iria lhe acontecer. Diante dele estava o Getsemane, cenário de sua próxima agonia. Também a porta das ovelhas, de onde eram levadas as ovelhas para o matadouro. Não muito distante também estava o Calvário, local da crucifixão. Todavia não era a contemplação dessas cenas que lançava sobre ele essas sombras terríveis de tristeza naquela hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana atingia aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte de milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que lhe viera abençoar e salvar. A história de mais de 1000 anos estava diante dos olhos de Jesus. Ali o Monte Moriá, ali Isaque, o filho da promessa, apontando para o Filho de Deus. Ali o concerto de bênçãos e maldições frente a Abraão. Ali as chamas do sacrifício ascendendo ao céu na eira de Ornã, desviando a espada do anjo destruidor, símbolo de Cristo defendendo o homem culpado. Jerusalém havia sido honrada por Deus acima de todas as nações da terra, eleita do Senhor para sua habitação. Ali, durante séculos, santos profetas haviam proferido mensagens de advertência e sacerdotes haviam agitado seus turíbulos com as orações dos adoradores diante do Senhor. Ali, durante séculos, se oferecera sangue de ovelhas, cordeiros mortos, lembrando o Cordeiro de Deus, que seria morto em favor da raça culpada. Ali a escada mística que ligava o céu à terra, abrindo o caminho para o lugar santíssimo. Se Israel tivesse permanecido fiel, preservando a aliança com Deus, Jerusalém teria permanecido para sempre como a eleita de Deus. Mas a história daquele povo era um registro de apostasia e rebelião, abusando de seus privilégios e desprezando as oportunidades. O povo matava os profetas que lhe eram enviados, desprezavam as palavras de Deus e ainda assim o amor e a misericórdia lutava por eles. Lutava por seu povo, este povo que ele amava por anos. E eu preciso ler para vocês o que é que está escrito aqui, como é descrita essa cena do coração de Jesus. Observe, por favor. Diz assim: quando admoestações, rogos e censuras haviam falhado, enviou-lhes o melhor dom do céu. Mais ainda, derramou todo o céu nesse único dom. Jesus tinha sido mandado para falar, para insistir com a cidade impenitente. Tinha sido Cristo que tinha tirado o povo do Egito. Ele mesmo tinha sido a nuvem de glória de noite aquecendo o povo e também a nuvem de dia mostrando o caminho. Lançou fora os inimigos e os venceu em favor do seu povo. Cercou a cidade, podou-a, enviou seus servos para cultivá-la e quando esperava que desse uvas, veio dar uvas bravas. Ainda com esperança veio ele próprio à vinha e fez novamente o mesmo serviço que mandara seus servos profetas fazerem antes dele. Durante 3 anos, com incansáveis esforços para salvar a vinha que ele próprio plantara, andou fazendo bem, mostrando como viver, curando todos os oprimidos do maligno e oferecendo o seu grande convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Embora repelissem seus rogos de misericórdia e recompensassem o bem com o mal, ele não desanimou, permaneceu fiel à sua missão de salvar. Jamais foram repelidos os que buscavam sua graça. Tendo a perseguição e a penúria como porção diária, viveu ele para atender às necessidades dos que lhes desprezavam os rogos. E a maneira como é descrito isso aqui é tremenda, é grandiosa. Observe. A hora da esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. Imagine tudo que o Senhor Jesus tinha feito por anos. Agora era o momento da retribuição. As nuvens da apostasia, que durante séculos estavam a acumular-se, seriam agora derramadas sobre o povo criminoso. Quando Cristo fosse crucificado, teria acabado o tempo de prazo para aquele povo dentro daquela mesma cidade. Uma alma tem um preço infinito para o coração de nosso Pai. Mas Jesus, dali de onde ele estava olhando, via milhares de milhares em condenação. Aquela cidade que tinha sido seu tesouro peculiar,
Profetas tinham antes chorado a apostasia de Israel e sofrido pelas terríveis desolações que em seus pecados atrairiam. Mas qual não era a dor daquele que conseguia ver não somente aquela destruição, mas os séculos à frente, vendo a nossa geração? Jesus estava no mesmo local onde mais tarde Tito olharia para a mesma cidade na hora da ocupação. E quando ali estava, ouviu o tropel dos cavalos, os gritos dos povos, implorando, pedindo, e o barulho das chamas a arderem sobre a cidade que se transformava em ruínas. E essa descrição, ela é tremenda aqui. Eu preciso ler para você. Olhando através dos séculos futuros, via o povo do concerto espalhado por todos os países, semelhante aos destroços de um naufrágio em praia deserta. Nos castigos prestes a cair sobre seus filhos, não via ele senão o primeiro gole daquela taça de ira que no julgamento final iria esgotar completamente. A taça de ira que iria esgotar completamente, o Senhor Jesus estava vendo em que povo, em que época? Na época final. A única coisa que ele podia dizer foi: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Cristo viu em Jerusalém um símbolo do mundo endurecido na incredulidade e na rebelião. Viu o nosso templo extremamente amargurado, a majestade do céu estava em prantos, curvado em angústias, e isso encheu o céu todo de espanto. A maneira como é descrito isso é fabuloso. Olha só o que diz aqui. A majestade do céu em prantos. O Filho do infinito Deus, perturbado em espírito, curvado em angústias. Essa cena encheu o céu de espanto. Revela-nos a imensa malignidade do pecado. Mostra quão árdua a tarefa é, mesmo para o poder infinito, salvar ao culpado das consequências da transgressão da lei de Deus. Jesus, olhando para a última geração, viu o mundo envolto em engano, semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. O grande pecado dos judeus foi rejeitarem a Cristo. O grande pecado do mundo cristão seria rejeitarem a lei de Deus. 2 dias antes da Páscoa, Jesus levou seus discípulos para o mesmo local onde havia chorado, e de lá ele tinha contemplado o templo. Esse templo havia sido restaurado por Herodes. Muito dinheiro se havia gastado nele. O primeiro templo móvel do deserto havia sido substituído pelo de Salomão, aquele que Nabucodonosor destruíra, e 500 anos de Cristo foi restaurado por um povo cativo e sem lar. Mas a glória do templo de agora, mesmo não tendo como igualar-se ao resplendor do templo de Salomão, foi maior, porque nele entrara o desejado de todas as nações, o próprio Deus manifestado em carne. Mas com a saída de Jesus do templo, naquele dia, com a rejeição do povo, eram cumpridas as palavras do Salvador: eis que vossa casa vos ficará deserta. Os discípulos ficaram espantados com as palavras de Cristo sobre a destruição da cidade e pensaram que Jesus estava a falar do fim do mundo. Mas Jesus havia misturado as duas situações, mas não fora bem compreendido. Veja só a maneira como ele explica este momento. Observe aqui. Diz assim: esta profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último dia. Jesus estava a mostrar aos discípulos o que sobreviria aos judeus e à sua cidade por terem rejeitado os rogos de amor e sacrifício, e também pelo pecado de crucificarem o Filho de Deus. E estava mostrando o que aconteceria brevemente à cidade. Sendo assim, ele estava a dar mais um sinal de como escapariam. Ele disse: quando, pois, virdes a abominação da desolação, aquela da qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ele estava querendo dizer que quando os símbolos idolátricos dos romanos estivessem erguidos em terra santa, saberiam que seria a hora de fugir sem volta para buscar nada do que tinha ficado para trás.
Aquela cidade cheia de fortalezas parecia impossível ser destruída. Mas Cristo dissera: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós maiorais da casa de Israel. Vós que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá? Essas palavras descreviam fielmente os habitantes de Jerusalém, corruptos e possuídos de justiça própria. Odiavam a Cristo porque dele provinha pureza e santidade, e lhes revelava a iniquidade própria, e o acusavam de ser a causa de todas as angústias que lhes tinham sobrevido em consequência de seu próprio pecado. Os dirigentes judeus tinham edificado Jerusalém com sangue, sangue dos profetas e o sangue de Jesus. Mas ainda durante 40 anos depois que Cristo havia pronunciado a condenação de Jerusalém, Jesus ainda retardou. O Senhor retardou seus juízos sobre aquele povo, porque ainda havia pessoas entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e obra de Cristo. Por exemplo, os filhos não haviam tido a oportunidade que seus pais tinham desprezado. Olha como é que o Senhor Deus descreve isso. Diz assim: os filhos não foram condenados pelos pecados dos pais. Quando, porém, conhecedores de toda a luz dada a seus pais, os filhos rejeitaram mesmo a que lhe fora concedida mais. Tornaram-se participantes dos pecados daqueles e encheram a medida de sua iniquidade. Deus apenas confirmou a obstinação dos judeus em sua impenitência. Afastou deles então a proteção, retirando o poder que restringia Satanás e os seus anjos, de maneira que a nação ficou sob o controle do chefe que eles haviam escolhido. E qual que é o resultado de se escolher Satanás como líder? Dá uma olhada qual foi. Os homens não raciocinavam, achavam-se fora da razão, dirigidos pelo impulso e cega raiva, tornaram-se satânicos em sua crueldade. Na família, na sociedade, entre as mais altas como entre as mais baixas classes, havia suspeita, inveja, ódio, contenda, rebelião e assassínio. Não havia segurança em parte alguma. Essa descrição te parece com algum tempo? Amigos e parentes traíam-se mutuamente, pais matavam os filhos aos pais. Os príncipes do povo não tinham poder para governar-se. Desenfreadas paixões faziam-nos tiranos. Os judeus haviam aceitado um falso testemunho para condenar o inocente Filho de Deus. Agora, as falsas acusações tornavam insegura sua própria vida. Pelas suas ações, durante muito tempo, tinham estado a dizer: fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Agora seu desejo fora satisfeito. O temor de Deus não mais os perturbaria. Satanás estava à frente da nação, e as mais altas autoridades civis e religiosas estavam completamente a seu domínio. Os chefes dos partidos se uniam para saquear suas desgraçadas vítimas. Pagavam e subornavam profetas falsos para mentir, dizendo que Deus os livraria, mesmo quando os inimigos estavam sitiando a cidade. Mas Jerusalém agora não tinha mais defesa, não tinha mais nada que fazer por ela. Dá uma olhadinha o que diz aqui. Infeliz Jerusalém, despedaçada por dissensões internas com o sangue de seus filhos, mortos pelas mãos uns dos outros, a tingir de carmesim suas ruas, enquanto hostis exércitos estrangeiros derrubavam suas fortificações e lhes matavam os homens de guerra. Pode imaginar uma situação como essa? Era a situação de Jerusalém, que havia rejeitado o Santo de Israel. Todas as predições de Cristo cumpriram-se exatamente como ele mesmo havia dito. Com a medida com que tiverdes medido os outros, vos medirão a vós. Foi então que algo muito sério aconteceu. Apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastre e condenação.
Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia, ouvia-se multidões de vozes a clamar: partamos daqui, partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava segura por imensas barras de ferros fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Durante 7 anos, um homem subia e descia de Jerusalém. Ele gritava: ai, ai de Jerusalém! Mas esse homem foi preso e açoitado e foi morto no próprio cerco que ele havia predito. Mais curiosamente, nenhum cristão pereceu no cerco de Jerusalém. Eles haviam crido no que Jesus havia falado ao dizer que quando fossem vistos os emblemas do povo romano, era hora de fugir. Sestio estava rodeando a cidade e seus emblemas eram vistos bem alto. Inesperadamente, Sestio abandona o cerco quando tudo parecia favorável a um ataque imediato. Os sitiados habitantes de Jerusalém estavam a ponto de entregar-se quando perceberam Sestio saindo em retirada sem a mínima razão aparente. Nesse momento, os cristãos que estavam dentro da cidade viram neste acontecimento a oportunidade de sua fuga. E os judeus, saindo para o encalço do exército de Sestio, não impediram a saída dos cristãos. Os acontecimentos foram se encaminhando de tal maneira que nem judeus e nem romanos puderam impedir a fuga dos cristãos. Era a ocasião da festa dos tabernáculos. Gente para todo lado dentro da cidade. E os cristãos fugiram para Perla, enquanto as forças romanas estavam sendo pilhadas pelos judeus que os atacavam. Mas novamente seriam atacados. Foi nessa ocasião, na ocasião da festa da Páscoa, que Tito atacou Jerusalém quando milhões de judeus estavam dentro dos muros. O cerco estava feito. A fome graçava por todos os espaços e dentro dos portões. A comida acumulada durante anos estava terminada e os soldados e os homens roíam os cinturões e suas sandálias e a cobertura dos seus escudos. Pessoas tentando sair dos muros para buscar plantas silvestres fora, na tentativa de comer alguma coisa, eles se arriscavam e morriam crucificados. Às vezes, ao trazerem o que buscava com tanta dificuldade, eram roubados pelos que dentro da cidade tinham ficado. Mulheres trocavam seus filhos para serem cozidos e comidos às escondidas. As mais desumanas torturas eram feitas pelos que estavam no poder e, mesmo bem alimentados, ainda queriam extorquir para guardar um pouco para o futuro. Eu vou ler algo para você aqui muito interessante. Milhares pereceram pela fome e pela peste. A afeição natural parecia ter desaparecido. Maridos roubavam das esposas, esposas roubavam de seu marido. Viam-se filhos arrebatar o alimento da boca de seus pais idosos. A pergunta do profeta: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade condenada a resposta: as mãos destas mães piedosas cozeram seus próprios filhos. Serviram-lhe de alimento na destruição da filha do meu povo. Novamente se cumpriu a profecia de aviso dada 14 séculos antes. Olha que profecia. E quanto à mulher mais mimosa e delicada entre ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço, e contra o seu filho e contra a sua filha, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas, pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Agora preste atenção. Os chefes romanos esforçavam-se por causar terror aos judeus e assim fazê-los render-se. Os prisioneiros que resistiram ao cair presos eram açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. Centenas eram diariamente mortos desta maneira. E esta horrível obra prolongou-se até o longo do vale de Josafá e no Calvário, e se erigiam cruzes em tão grande número que mal tinha espaço para se mover entre elas.
de tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição perante o tribunal de Pilatos quando haviam dito: o seu sangue caia sobre nós e nossos filhos. Ao ver tudo aquilo, Tito queria pôr um fim a esse espetáculo desumano e macabro que se via dentro dos muros. Com horror ele olhou do alto do Monte das Oliveiras, o mesmo lugar onde Jesus tinha estado antes, e pediu ao seu exército que nenhuma de suas pedras fossem tocadas ou derrubadas. Fez apelos para que nenhum sangue profanasse o templo. O próprio Joséfo insistira com o povo judeu a que se entregasse, e recebeu dardos lançados contra ele, que era o último mediador humano. Os judeus haviam rejeitado os rogos do próprio Filho de Deus, agora nenhuma voz ouviriam mais. Tito deu ordem, mas seriam nulos seus pedidos para salvar aquele templo, porque alguém maior do que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra. Os romanos ficaram horrorizados pelo que viam que os judeus faziam com seu próprio povo. Durante a noite, enquanto estava na sua tenda, os judeus atacaram os exércitos romanos. E um soldado, durante a luta, arremessou um facho através da abertura do pórtico, e as salas revestidas de cedro encheram-se de chamas. Tito correu para o local seguido por seus generais e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Mas a fúria com que lutavam enchiam de horror, e sangue descia e corria como água pelas escadas do templo, e ouviam-se as vozes de muitos gritando: Icabode, Icabode, foi-se a glória! Tito achou impossível deter seus soldados e entrou no templo. Ainda não estavam queimados todo o lugar santíssimo, e ele implorava que não permitissem queimar. O centurião Liberalis insistia para que Tito fosse obedecido. Mas um soldado, sem ser percebido, arrojou uma tocha acesa por entre os gonzos da porta, e o edifício todo em um momento ficou cheio de chamas. Ouro derretendo, madeiras de cedro caindo, derrubando-se por entre as chamas ensandecidas. Era um espetáculo pavoroso para os romanos. Imagine isso para os judeus. No cume das colinas ao redor se via grupos de pessoas olhando, as chamas subindo como uma fornalha, alguns gritando em agonia e outros imprecações sobre os impenitentes. O morticínio dentro da cidade foi maior do que fora, e os que imploravam misericórdia eram retalhados em indiscriminada carnificina. O número dos mortos excedeu a dos matadores. Depois da destruição do templo, a cidade caiu na mão dos romanos. Tudo foi destruído. Tanto a cidade como o templo foi lavrado como um campo. No cerco onde pereceu mais de 1 milhão de pessoas. Os que sobreviveram foram levados cativos como prêmio de guerra e levados para os anfiteatros e mortos pelas feras. Os judeus haviam forjado seus próprios grilhões. Encheram a taça da vingança. A tua ruína vem de ti, pelos teus pecados tens caído. Isso está escrito em Oséias, capítulo 13. Vamos dar uma olhadinha ao que o livro Grande Conflito fala a respeito. Diz assim: Tito tentara salvar o templo, mas alguém maior que ele declarara que não ficaria pedra sobre pedra. Não sabemos quanto devemos a Cristo pela paz que temos tido. É o poder de Cristo que impede que a humanidade passe completamente para o poder de Satanás. Os desobedientes, os ingratos, nem sabem quanto devem a Deus. Quando, porém, os homens passam o limite da clemência, da bondade divina, então a restrição é removida e os homens são deixados a si mesmos. Cada raio de luz rejeitada, cada advertência desprezada, cada paixão alimentada, cada transgressão da lei de Deus é uma sentença lançada, a qual produzirá infalível colheita. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, é finalmente retirado do pecador e ele é entregue ao líder que escolheu, Satanás. E assim nenhuma proteção terão contra as paixões da alma e nenhuma proteção contra a inimizade do inimigo. A destruição de Jerusalém é um alerta, é uma solene advertência a todos que tratam levianamente os oferecimentos da graça de Deus.
Jamais foi dado antes um testemunho tão certo e decisivo do ódio ao pecado da parte de Deus como no caso da destruição de Jerusalém. Eu preciso ler algo para você agora. Olhe bem. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão uma tênue sombra. Na sorte da cidade escolhida, podemos contemplar a condenação de um mundo que rejeitou a misericórdia de Deus e pisoteou sua lei. Tenebrosos são os registros da miséria humana que a terra tem testemunhado durante seus longos séculos de crime. Ao contemplá-los, confrange-lhe o coração e o espírito desfalece. Terríveis têm sido os resultados da rejeição da autoridade do céu. Entretanto, cena ainda mais tenebrosa se apresenta nas revelações do futuro. Os registros do passado, o longo cortejo de tumultos, conflitos e revoluções, a armadura daqueles que pelejavam contra ruídos e os vestidos que rolavam no sangue, que são em contraste com os terrores daquele dia em que o Espírito de Deus será totalmente retirado dos ímpios, não mais contendo a explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará então, como nunca antes, os resultados do governo de Satanás. Mas nesse tempo, livrar-se-á o seu povo, todo aquele que estiver inscrito no livro. Cristo declarou que virá uma segunda vez para reunir os seus fiéis, e ele virá e não tardará. Cuidado para que não aconteça com você o que aconteceu aos impenitentes de Jerusalém. Ele preveniu seus discípulos quanto à destruição e agora ele nos adverte contra a destruição final. Existe uma parte da palavra de Deus em Lucas que eu quero ler para você. É muito importante que você entenda como o Senhor Deus tem cuidado em nos advertir. Lucas capítulo 21, verso 25, diz assim, observe. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo da nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O mundo hoje não está mais preparado para dar crédito ao que Cristo diz do que estavam os judeus na sua época. Vindo como vier, o dia do Senhor os pegará de improviso. E hoje nós estamos aqui para dar esse alerta. Esperamos que você que nos ouve se sinta avisado e coloque-se no lugar onde Deus possa abençoá-lo. O mundo de hoje está tão condenado como esteve Jerusalém em sua época. Hoje você precisa tomar uma decisão sobre o que você está sendo, fazendo e vivendo. Deus tem mais para você. No próximo capítulo vamos estudar o que aconteceu com os cristãos que foram salvos na época da destruição de Jerusalém. Vamos estudar o valor dos mártires. Deus abençoe você.